Gostei de ver. Teve muito joinha no vídeo anterior de bagaço que a gente gravou. Foi um sucesso. Também aquela aula lá foi maravilhosa. Você devia ministrar aquela aula em mini quiz de faculdades, escolas e instituições. Eu achei que eu falei meio enrolado. Não, é enrolado difícil nada, de falar. super claro, não. É. Então hoje nós vamos falar de como funciona, mais ou menos, né, Danielzinho? Não sei muito a fundo porque não é muito divulgado. Como funciona o mercado de mangás, de produção de mangá. Como é feito um mangá no Japão? Como é produzido isso daí, né? Principalmente tendo como base a Shonen Jump, a Shueisha, que é a maior editora de mangá do Japão. As informações que eu tenho mais aqui são sobre a Shueisha, né? Tem várias outras editoras, tem Kadokawa, tem Shogakukan, tem um monte, tem trocentos. A Shueisha publica o que de famoso pro pessoal ficar sabendo? Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Cavaleiros do Zodíaco, Rurouni Kenshin, publica muita coisa, né? Uma gigante, né? Uma gigante, e eles abordam todas as faixas, todas não, né? Mas a grande maioria das faixas demográficas que eu falei no último programa, eles têm mangá abordando, entendeu? Então, Death Note, por exemplo, saiu pela Shueisha também. Então é mais com base neles, né, Danielzinho? Então, Danielzinho, você sabe como é que funciona o mercado de mangás? Eu acho que começa com um cara tendo uma ideia pra história, né? Exatamente. Então, como é que faz? O cara, ele tem uma ideia pra história. O que acontece com um brasileiro aqui no Brasil que tem uma ideia pra história? Ele tem que ir online, tentar um catarse, tentar alguma coisa pra sustentar publicar seu título independente. Pra dar um jeito. Ele não tem um editor, um lugar onde ele possa correr e apresentar seu produto. Ele não pode bater na porta da Panini. Panini! Lança aí! Tem um quadrinho aqui pra você lançar! Não vai rolar. No máximo, ele pode tentar virar um roteirista da Maurício de Souza. Ah, mas aí tem que... alguma coisa assim, desenhando os personagens do Maurício, no caso. Maurício e Se tal. ele quer lançar o seu próprio quadrinho, o Maurício não vai lançar, né? No Japão isso acontece, né? Se o cara tem uma ideia, ele vai até a editora, bate lá, agenda, e vem um editor conversar com o cara. Ele marca uma reuniãozinha, eles vão lá num lugarzinho que tem só pra isso, eles têm um local reservado só pra falar com novos autores. Eles vão lá, sentam e falam, e aí, o que você tem pra mim? E os caras começam a mostrar o que tem. Sabe, nos eventos dos Estados Unidos tem muito isso também, né? Do cara levar portfólio pra ser avaliado nos Estados Unidos e tal, né? Tem essa avaliação de portfólio, mas muito pra desenhar os personagens da editora, né? Então o cara, sonho do americano é desenhar o Homem-Aranha, desenhar o Superman e assim por diante. O sonho japonês é emplacar a sua própria serialização, dos seus próprios personagens. Então o cara vai lá, mostra o seu trabalho e consegue, ele chama a atenção do editor, o editor fala, beleza, você vai ser publicado aqui. Muito raramente começa direto numa serialização. Muito raramente. Entrar naqueles gibizão coletânea. Ah, sim, as coletâneas, Danielzinho, eu vou chegar lá nas coletâneas. Mas essas coletâneas já são coletâneas que compilam serializações. Ah, tá. Então One Piece sai lá semanalmente. Quando chega num tanto bom, é compilado, num volume único. Entendi. Mas muito raramente ele vai direto para uma serialização. Tipo, você vai lançar capítulo 1, depois capítulo 2. Geralmente ele lança um one shot. Então vai lá, ó, beleza, seu mangá é bacana, vamos tentar lançar na forma de one shot. Aí ele lança esse one shot, e se o one shot faz sucesso, ele é convidado para fazer outros one shots, ou então a serialização daquele primeiro one shot. É como se fosse um episódio piloto de uma série. Isso, Danielzinho, é tipo um piloto de série de TV, exatamente. Aí, como é que você sabe que uma história tem sucesso? Então, aí você tem essas revistonas aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos, Danny Boy, olha o tamanho disso aqui, né? Uma lista telefônica. Essa daqui não é da Shueisha, né, são de outras editoras, são publicações de shoujos, inclusive, né, Danielzinho? Essas são as principais revistas que saem lá no Japão. Olha o tamanho, Danielzinho, é realmente uma agenda telefônica, né? Loucura. Olha só. Então, elas saem, a editora lança isso daqui ou mensalmente, tem publicações desse formato que são mensais, que são semestrais, que são semanais e assim por diante, né? As principais são semanais. Toda semana vai pra banca. O mangaka tem que se virar de toda semana publicar um capítulo de 20 e poucas páginas. Toda semana, Leãozinho. Você imagina isso? Mas aí que tá, essa é a minha dúvida. É sempre o mangaka que faz ou ele tipo contrata um estúdio de uma molecada pra fazer? Ele tem assistentes. Porque, por exemplo, lá a gente tem muito mercado norte-americano que muda a equipe toda hora. Muda o roteirista, muda o desenhista do Capitão América a todo momento. E o personagem continua sendo publicado na mão de outro cara. Dezenas de anos aí. É. Há décadas.
O mangá, você tem lá o Akira Toriyama, você tem o Dragon Ball do Akira Toriyama, que é o mesmo traço, o mesmo roteiro, o mesmo criador. Todo. Tudo. É dele. É dele. Ele vai supervisionar tudo, mas ele tem assistentes. Inclusive, tanto que é dele que os direitos autorais vão pra ele. A editora tem parte dos lucros, mas o criador japonês, se ele emplaca uma série, ele enriquece, cara. Ele fica rico mesmo. Nos Estados Unidos, o cara não ganha os royalties do filme do Homem-Aranha. Não ganha, ele vai ser pago pra fazer aquele serviço. Acabou. O Toriyama não. A publicação do anime, ele ganha dinheiro. Saiu um produtinho lá, um boneco, ele ganha dinheiro. Saiu um OVA, ele ganha dinheiro. Mas ele tem essa equipe de apoio, assim. Tem, então. O mangaka tem que ter equipe de apoio. Já que você puxou esse assunto, já vou abordar isso aí já então. Ele não trabalha num estúdio da editora nem nada. Ele trabalha ou em casa ou num estúdio próprio. Um estúdio que é dele mesmo. E lá, Danielzinho, quando ele chegou, o carinha botou lá um one shot, o one shot ficou popular, já vou dizer como que fica popular, não deixe de esquecer disso. Aí a editora fala, você vai ter uma serialização, então nós temos que arrumar assistentes pra você, porque você não vai dar conta de fazer 20 e poucas páginas por semana sozinho. Isso é o cuidado da editora, né? A editora. Não, cara, tipo, se vira aí. Eles perguntam, ó, você conhece alguém que quer indicar, tal. Se o cara não conhece, a editora procura assistentes que já trabalharam pra ela em algum momento. E esse cara vai trabalhar na casa. Então, Danielzinho, se você fosse um mangaka, os assistentes viriam trabalhar aqui na sua casa. Você teria que oferecer para ele o local para trabalhar. Estrutura, os computadores, mesa, luz, estrutura, tudo. Você que tem que oferecer, Danielzinho. E ganha um salário, esse cara. E esse salário sai da tua verba. Olha, puta, que curioso. A editora contrata, faz tudo, mas quem paga é o mangaka. Eu acho que sim, Danielzinho. Até surgiu uma dúvida na minha cabeça agora se a editora ajuda a bancar ou se isso sai da verba das vendas daquele mangá, entendeu? Boa pergunta, eu não tenho tanta certeza, mas eu sei que o cara ganha um salário e tal pra ajudar você, e você, claro, ganha muito mais dinheiro, né? Tanto que muitas vezes, quando tá com muita pressa ou coisa assim, eles até contratam assistentes relâmpagos, assim, tipo, você vai fazer essas 2 próximas semanas pra gente entrar nos eixos e depois você sai, entendeu? E é por isso que eu acho que tem bastante filler, assim, para os caras se respirarem da trama principal. Vamos fazer um capítulo só de luta, uma parada assim. Só de mostrando outro personagem comendo hot dog lá. Tem mangaka que mantém o padrão de qualidade, tipo o Eiichiro Oda do One Piece, o cara é detalhista até hoje. Mas você vê o Chichikubo, por exemplo, do Bleach, o cara chegou a um ponto que ele parou de desenhar cenário, né, Zé? Foda-se, não desenho mais. Pra quê? Não tem mais trabalho, nem nada. E essa molecada, muitas vezes o assistente, cara, quando tem, por exemplo, uma correria, assim, publicação semanal, o mangaka mesmo faz o personagem principal lá, e quem faz cenário é um assistente, quem faz os personagens coadjuvantes é outro. Quem aplica a retícula é outro. O mangaka só dá a ideia do layout ali, faz um negocinho rapidinho. O layout, o storyboard todo, faz o principal da página e muitas vezes é o assistente que completa. Sabe o Eiichiro Oda do One Piece? Ele foi assistente do cara do Rurouni Kenshin. Tá. Então deve ser uma escola muito foda também, né? Claro, trabalhar com os caras gigantes. Geralmente um assistente, ele também é um mangaka, também é chamado de mangaka, não tem outro nome para se referir a ele. Geralmente os assistentes querem emplacar uma série própria também, estão ali só para sustentar, ganhar uma grana, mas em casa eles trabalham numa série própria e tentando publicar também na Shonen Jump, na outra editora que seja, né, Danielzinho? Me fala uma coisa, tem algum exemplo parecido com o quadrinho norte-americano, com o quadrinho, sei lá, europeu, de um título longevo que mudou os roteiristas, os desenhistas? Tipo, como se no meio do Dragon Ball passasse a ser outros caras usando os personagens do Dragon Ball. Olha, se tem um exemplo, tem exemplo, é muito raro e não veio do Brasil. Cavaleiro do Zodíaco muda, não muda? O Cavaleiro do Zodíaco inteira, a série inteira Cavaleiro do Zodíaco foi do mesmo cara, né? Que eu esqueci o nome dele agora. Mas depois sai spin-offs, que aí sim ele deixa outros malucos desenharem. Pega os personagens que ele criou tipo Lost Canvas, episódio G. Mas sempre ele tá envolvido e ganhando dinheiro em cima daquilo lá. Entendeu? Sempre tá envolvido nisso. Entendi. Igual o Dragon Ball Super, por exemplo, que agora tá saindo pelo Akira Toriyama, mas tem outros desenhistas imitando o traço do Toriyama. E sai acreditado? Os desenhistas saem sim. Mesmo os assistentes, quando saem os volumes inteiros, eles também são creditados. No final tem lá agradecimentos, aí eles são creditados, né, Danielzinho? Mas de mudar o desenhista e continuar a franquia e o cara sair fora total, nunca acontece. Eu, pelo menos não conheço nenhum caso. Se você conhece, por favor, deixe nos comentários. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque o cara criou um panteão ali do tamanho do Dragon Ball. E aí ele sai, entra outro cara e assume. É como se ele tivesse criado o universo DC, assim. Tem o Superman, tem o Batman, Mulher Maravilha, e ele não dá pra ficar sempre os criadores fazendo a história delas. Muda o tempo todo. Mas ele continua envolvido, pelo menos como consultor e ganhando dinheiro em cima daquilo, né? Assim, a marca é do cara. É do criador. A editora não pode pegar e falar, não, agora você não vai fazer mais. Mano, sai fora. E fazer outra pessoa. Não pode.
Se for fazer, tem que ter a benção do cara, entendeu? Mas legal esse registro de direito. Direito Claro, daí, né? autoral total. E aí a gente entra lá, como é que a série... Como é que então decide-se que aquele assistente que tá ajudando lá o cara do One Piece vai ter uma série própria? Como é que faz? Ele vai lá, apresenta pro editor, o editor considera interessante, vira um one shot, alguma coisa assim, aí entra nessa revistona. Vai pra revistona, vai lá semanalmente na banca. No final dessas revistas, Danielzinho, geralmente, principalmente nas revistas da Shonen Jump, vem um formulário para você votar qual foi a série que você mais gostou. Caraca, tem essa participação ativa do público. Do público leitor. Então o leitor vai lá e vota. E o correio no Japão funciona de uma maneira muito diferente do Brasil, muito mais rápido. Então o cara vota, arranca a página, põe numa caixinha lá, pá, vai pra Shueisha. Shueisha chega lá, compila todas as páginas que tiveram a votação. Com base nessa votação, eles definem se a série é popular ou não. Então veio lá, o cara teve 1.700 votos, pá, ficou na frente de todo mundo. Puta, série de sucesso, seu one shot foi muito bom, vamos serializar ele. E aí por diante. Toda semana ele é avaliado. O mangaka tem uma luta semanal, no caso da Shonen Jump, tem juntos que são mensais, como eu já disse. Ele tem uma luta semanal para manter o seu mangá popular. Deve ser uma batalha, né? É uma batalha. O cara precisa da revista para ter o papel. Na internet pode, vota aí, meus amigos. Ah, sim, tá, exato. Ele vota de sacanagem com qualquer aqui série. Tá atrelado o cara comprar e isso. rasgar o papel e mandar. Isso aqui é descartável, Danielzinho. Então, o cara compra e joga fora. Mais ou menos isso? Assim, baratíssimo. Poucos ienes. Custa tipo R$5. Isso, assim. Isso, R$5, R$2,99. Puta volumão, né, bicho? Puta volumão. Só que por que é barato? Porque é papel jornal. Olha isso aqui. Isso aqui não é nem papel jornal que tem, entendeu? Papel... Olha, até me engasga esse papel, Danielzinho. Papel jornalzão puro. Então, você vê que os papéis são até com cores diferenciadas e tal, né? É muito barato. Aí a série que vira popular, depois os caras arrancam aqueles capítulos semanais e compilam ele num volumão, que é o tanco, né? Compila num tanco e lança separadamente pro cara vender e tal. Aí entra, pra saber se é popular ou não, é avaliado as vendas e não votação popular. É uma batalha semanal, Danielzinho. Caraca, que loucura. E acontece o seguinte, se acontece, por exemplo, você colocou um personagem lá, novo, e naquela semana sua votação caiu, vai chegar o editor e falar, sua votação caiu, dá um jeito de tirar esse personagem. Entendeu? Puta vida, que loucura. Dá um jeito de arrancar isso daí. Mas o cara fala, imagina, eu tô trabalhando ele, porque daqui a pouco ele vai voltar. Pode haver a conversa com o autor pode falar, não, eu sei que agora eu tava preparado pra isso. Ele tem que ser chato agora, porque depois ele vai voltar falando, rola a conversa, mas se o autor não convence o editor fala, não, vamos arrancar, que é melhor pra história. Por exemplo, o Reborn, que é o Tutor Hitman Reborn, ele começou com uma série de humor. E aí com o tempo se transformou numa série de luta, porque tava perdendo votação lá atrás. Aí falou, se você quiser continuar com sua série, você vai ter que pegar a luta, porque a molecada gosta de luta. Aí ela transformou numa série de luta. Que loucura, Você não sabia esse lance da votação, não? Não fazia a mínima ideia. É, cara, tudo com votação, cara. E aí o que rola, Danielzinho? É um volume gigante. Como que é decidido qual história vem primeiro e qual vem lá por último? Pela votação. Se um cara é popular, no volume seguinte ele vai estar com uma primeira história. E se o cara não é popular, ele vai estar lá pro fim. Aí quando acontece que o cara não é muito popular, a Shueisha chega e fala, meu filho, sua série foi cancelada. Só que nunca é cancelada assim, pá, fica sem final. Os caras chegam e falam, foi cancelada, você tem mais 4 semanas pra acabar. Aí o cara tem que se virar nos 30 pra acabar em 4 semanas. Muitas vezes acontece do cara chegar e falar, você tem mais um capítulo, termina aí. E o nego tem que se virar pra terminar em um capítulo. É que é um meteoro. Isso, a gente fez esses capítulos final bosta, entendeu? Acabou, não deu certo, sua série vai ser cancelada. Que coisa dinâmica, né? Muito dinâmico. Muito, cara. Mas eu acho que também tem um lado aí que pode cercear um pouco a criatividade do cara, né? Sim, o cara tá trabalhando personagem, tá querendo fazer um negócio, não, tem que pôr luta, tem que pôr luta, tem que fazer não sei o quê, tem que pôr romance, tem que pôr... Mata o personagem, tira o personagem. O cara deve ficar maluco, né? Maluco. Tem um mangá muito interessante chamado Bakuman, é um anime, eu assisti todas as 3 temporadas, que fala justamente do mercado japonês de mangás. E chega um ponto lá que os personagens questionam isso. É legal, achei interessante o autor do mangá questionar isso e os editores aprovarem isso e pro ar. Que eles falam, esse método não é meio arcaico, não é meio, igual você falou, não cerceia o artista. Ingessa o cara, a gente fica pensando em votação e muitas vezes isso não vai levar pro melhor da série e tal. Eles ficam pensando nisso, de fazer mangás não ortodoxos, assim, sabe? Fazer mangá mais livre, tentando manter o padrão do shonen, mas tentando dar uma liberdade ao mesmo tempo. É legal, o Bakuman aborda muito bem isso daí, sabe, Danielzinho? E acontece o seguinte também, a Shueisha ela tem métodos de alavancar a série, né? Por exemplo, são 20 séries geralmente que são serializadas dentro de uma revistona dessa. Qual vai ficar na capa? Geralmente é mais popular. Então One Piece, vira e mexe, tem capa. Geralmente a que tem capa tem também uma página dupla colorida, Danielzinho. Eu vi que tem a dupla. Quando você abre a revista assim, pá, você cai direto na página dupla colorida e já tá de cara
com contato com aquela série. Isso, em contato com aquela série. Além disso, geralmente outras duas séries ganham páginas coloridas, séries que estão bem cotadas e tal. Aí o cara chega, ó, teu mangá vai ter uma página colorida. Mano, quando isso acontece, o mangaka adora. Porque a página colorida chama a atenção do leitor. Então é sinal de que naquela semana ele vai ter mais voto. Entendeu? Porque a página colorida influencia nos votos. A página dupla colorida mais ainda influencia nos votos. E assim por diante. Aí quando ganha o anime, o que você acha que o mangaka faz no anime, Danielzinho? Acho que ele supervisiona, só vai assistir o episódio. Só, exatamente. Isso. Eu achava quando era moleque que ele fazia. Como é que ele faz o mangá e o anime ao mesmo tempo? Porra nenhuma, ele não faz nada do anime. Estúdio, ele assiste, fala, tá bom. Seu mangá foi popular, vai ganhar um anime. Vira e mexe, tem vários encontros no Japão, assim, encontros executivos em que a editora vai, leva seus principais artistas e vão todos os estúdios, diretores, produtores de mangá pra conhecer e interagir com os autores e negociar futuros animes e essas coisas, né? Assim, aí quando chega lá, você vai ganhar um anime. Aí o cara vem no seu estúdio e fala assim, ó, você vai ter um anime, o que você gostaria de fazer? Tem alguma dica para nos dar, algo do tipo? Blá, blá, blá. Pode ficar sossegado então, que nós vamos fazer a sua série muito bem, vai ser bem fiel ao seu mangá. Acabou. E aí ele vai pra lá, o mangaka vê o anime quando sai na televisão, muitas vezes. Caraca, e aí não pode falar mais nada, não pode reclamar, tipo, tá uma bosta esse Pode sim. O Toriyama recentemente reclamou do Dragon Ball Super. Porque tá o nome dele lá, né? A Toei tava fazendo uma animação péssima pro Dragon Ball Super, super truncada, mal feita. O Toriyama reclamou, a qualidade deu uma melhorada. É claro. Porque é o nome dele que tá lá, né? Mas se o estúdio faz cagada, né? Aí o autor acaba se intrometendo e tal. Mas ele não participa ativamente da produção. Ele é mais um consultor, entendeu? Quando sai anime, a venda bomba. Ataque dos Titãs, quando saiu o anime, caraca, o mangá bombou, velho. Passou One Piece. Só que aí que tem um lance muito curioso, cara. Pode vir anime o que for. Veio o anime, Ataque dos Titãs bombou. Mas depois o One Piece sempre acaba o anime, o One Piece passa. Mano, One Piece, velho, é uma máquina, esse cara é uma máquina, Danielzinho. Ele fica no topo, ele raramente sai das 3 primeiras posições, cara. Nossa. Semana após semana. Esse cara fez esse mangá há uns 15 anos. Se ele descansou 6 meses no total desses 15 anos, é muito. Caramba, o cara não para, Danielzinho. É cyborg, né? Não é semana após semana. Se mantendo no topo, cara. No programa anterior você explicou as demografias e tudo mais. Essas revistas, elas são blocadas por demografia? São blocadas por demografia. Por exemplo, essa que eu tenho aqui só entra séries shoujos, né? Ah, tá. Porque faz sentido, senão ia ser uma mistureba. Não, tem as seinen, tem as shoujos, tem as shonen, né? A revista Shonen Jump mesmo que é da Shueisha. A Shonen Jump só tem shonen, por isso que é o Shonen Jump, inclusive, né? E aí depois que o cara foi publicado lá, sei lá, no Tanco, né? Ali eu acho que é o auge da carreira do muitos deles é chegar no Tanco. Chegar no Tanco, sim. E aí, se tem nego que nem chega, porque não completa um tanto número de capítulo fazer um Tanco da hora, às vezes nem chega, lançado antes. Deve ter muito cara que acaba aí, né? É um mercado gigantesco. Entra no triturador aí e morre, né? Mas aí tem esses que se destacam e ganham o nome, né? Acho que chega uma hora que o cara, o artista em si, tem um nome e ele pode fazer o que ele quiser. Total. Aí a editora, tipo, deixa ele fazer e ele já vai pro meio Tanco ou ele tem que voltar pra essas revistas aí? Não, continua sendo nessas revistas. Já vai pro Tanco, continua. A série nova do cara foda volta pra revista? Claro, One Piece até hoje sai nessas revistas aí, Danielzinho. Não, mas eu sei, One Piece tudo bem. Agora o cara do One Piece parou de fazer. Aí ele vai fazer uma série nova. Ela pode ser lançada em Tanco de uma vez? Não, vai começar naquela. O mesmo processo, e votação e porque tudo. a Shonen Jump quer vender essas revistas aqui também. Então, e ele não faz tipo assim, ó, vamos supor, ele faz lá 20 capítulos de uma vez prontos para serem encadernados. Não, ele faz um capítulo por semana, vai saindo aqui, quando sair um número suficiente, aí vai encadernado. Difícil, acho que nunca aconteceu de ir direto pro Tanco. O cara, pro Tanco de cara. Não, dificilmente acontece isso daí, Danielzinho. Que loucura. Legal, né? Muito doido. É muito doido, né? Doido. E os one-shots, as graphic novels? Aí depois acontece, por exemplo, de sair... Por exemplo, tudo que o Eiichiro Oda fez antes de One Piece é compilado num único volumão. Aí, por exemplo, vai sair no Brasil, inclusive, acho que um mangá que chama Wanted, que compila várias historiazinhas curtas que ele lançou. Acontece muitas vezes da Shonen Jump fazer também concursos amadores. Aí vai lançar uma revista, a Jump Next, por exemplo, foi a revista da próxima geração do mangaka por muito tempo. Então eles chamavam a molecada pra colocar na Jump Next. Aí a Jump Next era só trabalho amador, que os trabalhos amadores lá iam ser avaliados pelos profissionais. E os melhores avaliados entrariam na Shonen Jump, para depois serem serializados. Então, nessa forma, eles vão captando novos profissionais. De 6 em 6 meses, não mais, de 3 em 3 meses, eles têm reuniões dentro da editora, a Shonen Jump,
eu tô usando a Shonen Jump como exemplo principal. Eles têm reuniões lá dentro que eles falam assim, o que vai ser cancelado e o que vai ser serializado. Aí eles viram pros editores e falam assim, olha, a minha série lá, porque eles têm tipo um time de vários editores, cada um cuidando de uma série, né? Aí o cara fala, puta, minha outra série lá tá na 15ª posição há 4 semanas, vai cancelar. Mas eu tô com um novo autor que eu conheci esses dias, que tem uma série foda, tá aqui o trabalho dele, e aí ele pode ser uma nova serialização pra entrar no lugar. Rola uma competição entre editores também pra descobrir talentos novos. Total, né? bem lembrado, rola total. Os editores... O cara precisa apresentar talento ali. O editor do One Piece, por exemplo, puta, descobriu um gênio dos mangá, uhul! O cara sobe de cargos, depois se torna líder de equipe, ou se torna editor-chefe futuramente. Rola. Às vezes o editor é muito bom, só que apresentou lá durante, sei lá, um ano, só tanqueira que não vendeu. Aí acaba um anime de uma série, aí vai começar um outro anime, aí a editora fala, qual outro anime que nós vamos vender pro estúdio? Qual outro mangá que nós vamos vender pro estúdio adaptar? Ah, vende tal. Não, mas esse tal é seu, e o anterior acabou também era seu, é hora de ser o meu serializado, entendeu? Os caras querem que seja, não, é meu mangá, minha vez, entendeu? Os editores querem ser serializados depois, entendeu? Assim, esses caras muito bons aí que você mencionou, né, que você perguntou, será que vai direto pro tanco? Eles não vão direto pro tanco, mas eles pintam e bordam. Não tem mais essa obrigação de ser semanalmente. Quando ele quer, ele faz. O cara do Yu Yu Hakusho tá com Hunter x Hunter dando aí uma cara. Não acaba, porque ele não quer. O cara do Berserk. E quando sai, bomba de qualquer jeito. Bomba, saiu. Não, se o cara chega e fala assim, eu tenho aqui um capítulo, a editora não fala, vamos ver se vamos publicar. Não, sai na próxima edição, porque vai bombar. Os caras são muito superior assim, ó. O Eiichiro Oda tem 2 editores, assim. Um pra cuidar do mangá e outro pra cuidar de todos os licenciamentos dele. Caraca. O Dragon Ball acabou de ganhar na Jump um departamento editorial só pra cuidar de Dragon Ball. O departamento inteiro. Daqui a pouco o Dragon Ball virou uma Disney ali, né? Exato, cara. Teve um outro programa aí, acho que nos 12 mangás que você falou, que o cara falou assim, não tava dando conta de desenhar, o desenho tava decaindo, aí a Shonen Jump deu mais prazo pra ele. Qual que foi Passou, isso daí? Vinland Saga aconteceu isso, mas não foi na Shonen Jump, foi outra editora. Passaram ele pra uma revista dessa grande aqui mensal. Então rola essa negociata. Rola essa negociata. Não tô aguentando uma semana. Nesse anime Bakuman, por exemplo, chega um ponto em que os moleques, os desenhistas, é uma dupla, né? Que assina como um nome só. Acontece isso, de um mangaka ser 2. Eles assinam como um nome só. Eles falam assim, nossa, tem uma outra ideia de uma outra série e tal, queremos serializar essa. Aí os caras falam, puta, vocês não vão dar conta de 2 séries semanais. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar a outra série sua para uma revista mensal e essa vai para semanal. E aí eles ficam com 2 publicações ao mesmo tempo, uma mensal, outra semanal, para dar conta, entendeu? Entendi. Porque, suada, hein, cara? Suada, os caras não têm vida, Daniel. Pega pra capar mesmo, é uma corrida, eu nunca não imaginava. Não imaginava, não fazia das votações, de como funcionava o editorial. Tô achando tudo muito doido, muito estranho. E dá muita bem difícil no mercado americano. Muito. E pros caras devem até compensar. Se o cara aguenta o tranco, deve compensar fazer semanalmente, né? Porque o nome dele tá toda hora na boca da molecada. Toda hora na boca da molecada. Se o cara faz um mensal, acho que a chance de vingar é menor. Por isso que a revista semanal é sempre o que o pessoal mira. O cara quer emplacar uma série semanal. Só que como é que você vai manter a qualidade de desenho, de roteiro, fazendo negócio de produção massiva assim? E geralmente o mangaka faz roteiro e arte ao mesmo tempo, né, cara? Muitas vezes o mangaka é responsável pelas 2 coisas. Deve ser uma sintonia fina, uma escolha muito difícil. Você fala, pô, um mês, beleza, eu tenho tempo pra fazer folhinhas, desenhos, arte rebuscada, elaborar roteiro, pensar personagem. Pra isso tem os assistentes que fazem os detalhezinhos, as coisinhas. Aí um mês você consegue fazer isso. Aí semanal você fala, eu abro mão do detalhe, do cuidado e faço um negócio mais palpável. E aí como é que eles fazem isso, Danielzinho? Eles fazem primeiro um storyboard gigante, aí eles chegam pro editor, sempre tem isso, reúne com o editor, seja num café, seja na própria casa dos caras, ou na editora, reúne e fala, tá aqui, esse é o meu storyboard. Aí o editor olha, faz suas sugestões, e se tiver sugestão mudar tudo, me traz outro storyboard. Aí o cara tem que trazer outro. Se tá aprovado, beleza, pode fazer o manuscrito final. Aí eles vão e fazem o mangá final que vai ser publicado, vai ser letreirado depois e tal. E tem mangá muito longevo assim. Será que essa primeira ideia, se lançar assim, é só falar assim, olha, são várias vilas, a Vila da Folha, a Vila da Areia, e vai ter uma competição envolvendo um ser misterioso que vira cobra. Ele apresenta assim o mangá ou ele fala assim, não, vai acontecer isso, assado, o final, o decorrer vai ser a passagem desse cara, ele vai virar um Hokage. Muito difícil isso. Ele explica a história inteira. Não, geralmente ele é só uma ideia. A ideia inicial e vai desenvolvendo ao longo do tempo, mesmo porque a votação influencia muito no rumo que o cara toma. Aí ele vai desenvolvendo ao longo do tempo. Aí chega um ponto, por exemplo, o Akira Toriyama, chegou um ponto que ele falou, acabou, eu não quero mais. Ele tentou terminar Dragon Ball várias vezes, tá ligado?
Acabou o Dragon Ball, o torneio do Piccolo lá, ele tentou acabar, a editora não deixou. Aí acabou o Freeza, eu quero acabar, não deixou. E assim por diante, até que chegou um ponto e falou, não quero mais, acabou. Eu não aguento mais, aí ele acaba. O cara do Naruto, Masashi Kishimoto, decidiu acabar Naruto. Mas não foi cancelado, entendeu? É diferente de você ser cancelado. Tem caras que querem, tem esse tempo aqui pra acabar. Porque começa a ficar chato pra ele também, o cara quer fazer outras coisas. O Bleach começou a decair, né, Neuzinho, no esquema deles lá de votação, caía. E aí chegou um ponto que a editora falou, olha, nós não vamos te cancelar porque você já deu muita grana pra nós. Mas começa a pensar no final. Aí o cara não acabava nunca. Aí chegou um ponto que ele falou, aí lembra aquela vez que falou do final? Então, mais um pouquinho. Vai ser daqui 3 semanas. Aí eles encerraram o Bleach, que acabou recentemente. Muitas curiosidades. Puta, sensacional. Ficou um programa até longo, Danielzinho. Mas não, mas ficou maravilhoso. Ficou um programa bacana. Tem muito mais pra falar, viu, galera? Viu, cara? Ó, vejam Bakuman, viu? É um puta anime legal. Carece, né, essa indústria de documentários, né? A Marvel e a DC tem vários documentários que exploram a história. Tem documentários que exploram a história dessa editora. É um mercado muito fechado nesse sentido. Não, e se o pessoal souber, tiver link aí de YouTube, de matérias, por favor, deixa. Passa pra gente. Passa Eu tenho muita curiosidade de ver, assim. De saber, né? Nos Estados Unidos a gente sabe, quarta-feira, o dia dos quadrinhos, chega nos comic shop, a gente sabe ver. Também tem um dia próprio no Japão pra essas coisas. Ver em seriado como é que é a banca e tal. Lá eu queria ver no Japão como é que é o funcionamento, como é que é a molecada, como é que dia que chega. E no Japão os caras, eles não costumam mostrar a cara. O mangaka, dificilmente... Ninguém sabe quem ele é. Não, dificilmente você sabe. Só depois que tá muito famoso, que ele dá entrevista e tal, mas ele realmente não mostra. Então acontece muitas vezes do cara, sabe, no final do mangá, no final não, nas orelhas do mangá, né? No Brasil muitas vezes não tem orelha, mas entra na capa de dentro, né? Vem aqueles free talk, né? O texto do autor. Aí ele conta histórias, por exemplo, o cara do One Punch Man contou. Uma vez eu vi um cara numa livraria levando meu mangá One Punch Man. O cara não sabia que estava do lado do autor. Porque não sabia como é o One, porque o One é o autor do One Punch Man. Não sabia. Por quê? Porque se sabe, Danielzinho, o japonês, mano, é um público maluco, eles ficam infernal. O cara vira um astro e não consegue mais sair na rua, cara. Dubladora, sabe dubladora de anime? Os dubladores de animes no Japão, eles são astros de rock, assim, são muito famosos. Se uma dubladora, que é, sei lá, dubladora de um anime de adolescente, o adolescente idealiza ela como uma menina e ai, quero casar com ela e tal. Se um dia é revelado, por exemplo, que ela tem namorado, mano, o mercado vai à loucura. Essa mulher perde carreira, perde tudo por causa disso. Teve uma dubladora que foi flagrada saindo da casa de um namorado. Saindo da casa do namorado dela. Mano, ela teve que ir no ar pedir desculpa, raspou a cabeça, fez um fundunço em cima disso, pedindo desculpa. Não, desculpa, não sei o que, porque não, insano isso, ninguém sabia que ela tinha namorado e os caras achavam que ela era tipo a menina ideal, entendeu? Que loucura. É loucura, o único caso que eu ouvi falar dessas insanidades assim é em Bollywood. O Bollywood tem aquilo, né, que o cara faz vilão, ele vai ser vilão pra sempre, em vários filmes assim. E a população vai odiar aquele cara pro resto da vida. Ele toma uma pedrada na cara andando na rua. Caralho, assim, ele vai ser o vilão. Se a menina é a mocinha, sei lá, eterna virgem, a donzela, ela tem que ser intocada na vida real. Na vida real também. Sei lá, ela saiu com um cara, saiu pega no motel, os caras destroem a vida dela. Isso é uma loucura, uma insanidade. Doideira, não saber, né, cara? Separar a ficção da realidade. É uma doideira. No Japão tem muito disso. Que loucura. O Eiichiro Oda recentemente participou de um programa desenhando uns sketches. Ele pediu pra não mostrar o rosto. Então não deve ter esse negócio que a gente tem na CCXP, eventos. De pegar autógrafo, de conhecer o autor. Tem, muito pouco. Muito pouquinho. Por isso que veio aquele japonês lá do Samurai X aqui, do Rurouni Kenshin, que ficou escondido lá fechado, ninguém via ele. Só quem entrava lá que via. Por causa disso, eles são realmente muito resguardados, cara, porque a cultura deles é assim. Muitas vezes o mangaka nem aparece. Às vezes tem os caras que se aparecem depois, mas tem uns que nem aparecem. É verdade, não sai foto deles no mangá, sai um desenho. Eles geralmente é um desenho. Assim, o Toriyama se retratava com um personagem de máscara, tal, ou uma outra foto. Não sai foto deles. Bem difícil, né? Puta vida. Da hora. E gostou do programa, galera? Tem muito mais coisa pra falar, mas teria um programa muito grande. Se você ficou interessado aí, vai atrás desse anime Bakuman, é muito legal. Tem também um mangá que saiu pela JBC aqui no Brasil, tá certo? Gostariam que um dia a gente falasse dos mercados de animes, como é que funciona? Aí depende do joinha, tá dando aí? Tudo depende do joinha. Não, eu vou fazer um esquema aqui pra ter um mini curso do Bruno Zaga. Eu quero uma semana, o Bruno, uma sala de aula cheia de gente pra você explicar tudo isso aí. Eu já tenho uma ideia que é assim, coisas do Japão que você precisa saber pra aproveitar melhor um mangá. Então, por exemplo, como funciona os clubes das escolas japonesas, como funcionam as onomatopeias, os ideogramas,
as coisas que você aproveitar melhor a narrativa gráfica japonesa. Aí, ó, se você tem uma escola de desenho, academia, essas coisas, chama o Bruno Zago pra dar um curso lá, por favor. De Itamangá, galera, é legal pra caramba, é um negócio super bacana. Espero que vocês gostem também, deixe seu joinha, beleza? Até mais, mano. Tchau. Tchau.